pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre tradução. Sim, sobre ler livros, né, obras estrangeiras que foram traduzidas para o português. O que é tradução e que tipo de tradução eu, na minha humilde opinião, que sou leitora, né, acho que vocês deveriam ler. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria conversar com vocês sobre o que é uma tradução, sabe? Eu até assisti um vídeo muito interessante que eu sugiro que vocês assistam no canal do TLT da Tatiana Feltrin no YouTube, tá? Ela tem um vídeo sobre tradução lá que eu achei assim maravilhoso e que eu concordo muito com ela no ponto de vista dela sobre o que é uma tradução. Gente, na verdade não existe de fato uma tradução de uma língua. O que acontece, o que a gente chama de tradução é, na verdade, você adequar uma língua, que é a língua original, para a língua alvo, tá? Então, eu que sou professora de inglês, que eu já trabalhei fazendo tradução de documentos, eu trabalhei fazendo tradução de artigo e várias coisas para empresas, eu sei que não existe tradução ao pé da letra, porque a tradução ao pé da letra, quem vai ler na língua alvo, né, que é a língua para a qual aquele documento, aquele material foi traduzido, se você traduzir ao pé da letra, a pessoa não vai entender, porque vai ficar um monte de frases que não tem nada a ver com nada, várias palavras traduzidas, mas frases que não fazem sentido. Então, a tradução nada mais é do que uma versão do original que se adequa em sentido, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo, que é o mesmo exemplo que a Tati deu lá no livro, no vídeo dela, desculpa, que é assim, por exemplo, uma frase básica, how old are you, né? Se eu pegar as palavras separadas, how quer dizer como, old é velho, are é são ou, né, é, dependendo se você usar o você ou o vocês, porque o you ainda tem isso, o you pode ser tanto singular quanto plural. Em português você tem duas versões, você tem o você e você tem o vocês. Em inglês não, é uma palavra só, é só o you. Então, se você traduzir o how old are you, fica como velhos são você, ou como velhos são vocês, ou como velho é você. Então, isso não existe em português. Ninguém chega aqui no Brasil para uma outra pessoa e fala assim, como velho é você? E aí a outra pessoa vai ficar tipo, hein? Não vai entender. Então, nada mais é do que traduzir ao pé da letra e não ter sentido. Então, a tradução, ela é uma adequação da língua original para a língua alvo. Tanto que a tradução, né, o que a gente chama de how old are you em português é qual é a sua idade ou quantos anos você tem. Essas duas possibilidades, elas são o que a gente chama de tradução de how old are you, mas é uma versão dessa expressão que faz sentido em português. Então, isso é tradução. Tradução é uma versão numa outra língua do original. Então, todos os livros que a gente tem acesso, que são traduções, elas não são exatamente iguais ao livro original, certo? Porque não foram as palavras que o autor escolheu para botar ali, foram as palavras que o tradutor achou que melhor transformariam a língua original para língua-alvo sem perder o sentido, certo? Do texto original. E aí, existem palavras em todas as línguas que têm mais de um sentido e tem vários sinônimos. Por exemplo, tem palavras que têm 4, 5 sinônimos, né? Você pega, por exemplo, em português, mandioca. Mandioca, eu falo mandioca que é onde eu moro, mas em outros lugares é outra palavra. Então, assim, o tradutor que vai fazer essa escolha. Se ele tiver que escrever a palavra, assim, eu peguei um exemplo porque eu sei que sim, tem vários sinônimos, mas se ele quiser escrever a palavra mandioca, ou se tiver escrito em inglês o nome dessa raiz, ele que vai decidir se ele vai colocar mandioca ou macaxeira ou qualquer uma das outras dos outros sinônimos que existem em português. Então, a escolha das palavras na tradução é feita pelo tradutor, sabe? Então, isso é uma tradução, é uma versão do original. Então, até aí a gente já entendeu o que é tradução. Agora, Kathleen, então isso quer dizer que eu não posso ler livros traduzidos? Claro que não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ler uma tradução nunca vai ser exatamente igual a ler o original. Nunca vai ser. Nunca vai ser ler as palavras originais daquele autor, sabe? Então, pensa muito bem qual que é o seu objetivo. Eu aconselho as pessoas a pensarem sempre no objetivo da leitura delas. Então,
Desculpa, antes de você escolher a sua tradução, pensa, você vai ler esse livro para entretenimento, lazer, né, para conhecer aquela obra só, ou você vai ler esse livro para estudo e análise teórica ou análise acadêmica. Se você for ler esse livro a lazer, para conhecer aquela obra, leia a tradução que couber no teu bolso, sabe? Eu sou dessa opinião. A leitura, ela é uma coisa muito importante e eu nunca vou elitizar a leitura. Eu acho que a leitura ela tem que se adequar ao bolso das pessoas. Se você pode comprar um livro de R$ 5, compra um livro de R$ 5. Se você pode comprar um livro de R$ 20, compra o de R$ 20. Se você tem condições de comprar a edição maravilhosa de capa dura de R$ 100, compra essa, mas leia, sabe? Leia do jeito que cabe no teu bolso. Então, já que a tradução nunca vai ser exatamente igual ao original, se você não pode ler no original, leia a tradução que você puder comprar, sabe? Essa é a minha opinião, humilde opinião, sabe? Porque eu acho que se a gente começar a restringir as pessoas a certas traduções, a certos tradutores, a gente está elitizando aqueles livros. Eu, por exemplo, eu não falo russo, então eu nunca vou poder ler um autor russo? Vou poder. Mas aí eu tenho que decidir qual que é o meu objetivo. Quando eu for ler esse autor russo, eu vou ler ele porque eu quero conhecer a história só por entretenimento, por cultura minha, ou eu quero fazer uma análise crítica? Se eu for só ler para entretenimento e para conhecimento próprio, eu vou ler qualquer tradução. Na minha opinião, vou ler a tradução que eu puder comprar. Agora, para mim, você tem que tomar cuidado se você for fazer uma análise ou um trabalho acadêmico sobre. Aí vem uma opinião que pode ser um pouco polêmica, mas se você for fazer um trabalho sobre a escrita de determinado autor, você tem que ler o original. Se você quer fazer uma análise teórica, acadêmica, no seu mestrado ou no seu doutorado, até mesmo no seu TCC, que é nível graduação, a minha opinião é que se você quer escrever uma análise acadêmica sobre aquela obra, você tem que ler de fato a obra daquele autor. Você não pode ler uma versão traduzida. Então, se você quer escrever um TCC sobre um autor russo, você tem que aprender russo e ler o original. Se você quer fazer um TCC ou um trabalho de mestrado sobre um autor americano, lê o original em inglês. Porque, por exemplo, a gente brinca muito, eu falo brinco, né? Porque eu brinco muito de que eu amo a escrita da J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter. Mas a verdade é que eu nunca li a escrita da J.K. Eu li, quando eu era adolescente, com meus 14, 15 anos, eu li a tradução da obra dela. Então, na minha opinião hoje, pessoa que fez faculdade de letras, eu não conheço de fato a escrita da J.K., porque eu não li o original em inglês britânico. Eu conheço a tradução de Harry Potter, que aqui no Brasil é feita pela Rocco, eu nem sei o nome do tradutor, sabe? Mas assim, eu conheço a história do Harry Potter? Conheço. Eu li para entretenimento, para conhecer a história? Li. Isso vai tirar o meu mérito de conhecer a história do Harry Potter? Não, não tira o meu mérito de conhecer a história do Harry Potter. Só quer dizer que eu não posso fazer um trabalho acadêmico analisando a escrita da J.K., porque se eu decidir um dia fazer um trabalho acadêmico sobre ela, eu vou ter que ler o original. Vou ter que ler quais palavras que ela, como autora, escolheu, sabe? Então, é isso. Se você está lendo só por lazer, leia aquilo que você puder comprar, sabe? O importante é você ler. Agora, se você for fazer um trabalho acadêmico, você vai ter que, na minha opinião, ler o original. Porque não tem como você analisar a escrita de um autor sem ter contato com aquela escrita, sabe? Agora, mas eu não falo outra língua, então eu nunca vou poder fazer um trabalho acadêmico sobre um autor nenhum. Escolha autores que falam a língua portuguesa. Você pode escolher um autor português, um autor brasileiro, né? Então, assim, abra também os seus horizontes para autores nacionais, que são ótimos. Você pode fazer um trabalho sobre eles. Agora, como a gente está aqui discutindo tradução, a minha opinião é que a tradução nunca vai ser igual. Por melhor que o tradutor seja, gente, eu sei porque eu já fiz trabalho de tradução. Por melhor que eu faça o meu trabalho, toda língua, a diferença é isso que eu não comentei no começo, mas por que a tradução nunca vai ser igual ao original? Porque toda língua traz uma carga cultural com ela, entendeu? O que a palavra, por exemplo,
o que uma palavra representa numa cultura, às vezes não representa na outra, porque tem culturas que certas coisas são aceitáveis que em outra cultura não é. Então, assim, você brincar, às vezes, fazer uma brincadeira aqui no Brasil tem uma carga cultural, e você fazer essa mesma brincadeira, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não vão achar engraçado. Não porque não seja engraçado aqui no Brasil, mas porque lá a cultura não vai entender. A mesma coisa para qualquer outro país. Então, como uma língua ela tem uma carga cultural com ela, quando você traduz, você perde um pouco essa carga cultural, certo? A carga cultural das escolhas das palavras. Porque tem palavra que representa um lugar, igual eu estava falando no começo do vídeo, da escolha entre mandioca ou macaxeira, ela tem uma carga cultural sim, porque a pessoa que fala mandioca, você sabe que ela vem daquela região do Brasil, né? Se ela usa outro sinônimo para essa mesma raiz, ela vem de um outro lugar. Então tem uma carga cultural. As palavras trazem cultura. Então quando você traduz, por melhor que seja o tradutor, você vai perder um pouco da carga cultural do texto original. E é por isso que eu, como eu já falei, acho que ler uma tradução não é igual ao original. Mas eu leio, gente, livros traduzidos o tempo todo. Eu não tô aqui querendo dizer que você não possa ler uma tradução. Na verdade, eu estou falando ao contrário. Eu acho que você deva ler, sim, livros traduzidos. Se você não fala outra língua, o importante é você ler. Então, leia a tradução de R$ 5 ou leia a tradução de R$ 100, mas leia a obra daquele autor. Leia aquele livro. Conheça aquela história. Só tome cuidado caso você queira virar um especialista naquela escrita, né? Se você quiser virar um especialista em Shakespeare, você vai ter que ler o original em inglês. Não adianta você querer falar que eu estudei a obra de Shakespeare, eu sou especialista em Shakespeare, mas só leu as traduções, entendeu? Então é meio que isso que eu quero que vocês tenham em mente. Qual que é o seu objetivo na hora de ler aquele livro? Se for como eu, que leio 99,9% das vezes para entretenimento e conhecimento próprio, eu não tô aqui para me tornar especialista em nenhum autor, eu leio tradução. Quando eu tenho dinheiro, eu compro o livro no original, se for original em inglês, né? Porque é a única segunda língua que eu sei falar. E assim, aqui no Brasil a gente ainda tem esse problema. Livros importados são extremamente caros. Para mim é muito difícil ler um livro em inglês, né? Que foi escrito no original em inglês, porque às vezes o livro em português é R$ 20 e em inglês o mesmo livro, só que no original é R$ 100. Aí eu tenho que pagar R$ 80 a mais só para poder ler no original. Nem sempre eu tenho condições. Então, é isso que a gente tem que medir também, sabe? Então, assim, muitas pessoas deixam de ler livros ou conhecer obras porque elas não querem ler certas traduções, sabe? E eu já sou dessa seguinte opinião de que o importante é você conhecer a obra e ler, gente. O bom mesmo é ler. É esse que é o importante. Então, essa é a minha opinião. Aí, me contem. Vocês concordam, discordam e o porquê? E lembrando, gente, o mais importante de todas as coisas. A gente pode ter opinião diferente e ainda se respeitar e ainda sermos amigos, ok? Vamos todos conversar com respeito. Combinado? Então é isso aí, pessoal. A gente vai continuar falando de livros aqui e até a próxima.